criação de regras que valem para trás. Então, no caso do Lula, por exemplo, e do Eduardo Azeredo, vários outros que foram beneficiados por isso, você teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, com a alteração do voto do Gilmar Mendes. Absurdo. Quer dizer, você teve lá atrás, deixa eu falar de todas, aí eu volto para cada um. Teve a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, você teve a alteração, a criação da regra de que se tiver alguma coisa relacionada à campanha eleitoral, então se algum dinheiro serviu para ser usado numa campanha, dinheiro sujo, então todo o caso é transferido para a Justiça Eleitoral. Caralho. Ele sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Eleitoral, que não tem sequer estrutura para investigação. Não tem a tradição de fazer isso. Isso foi apontado não só por Deltan Dallagnol, mas por Luiz Roberto Barroso, pelo ministro Edson Fachin e outros. Agora não me lembro todos. Então, isso atrasa imensamente o processo, você dá mais possibilidade de prescrição e você joga para um lugar que não tem estrutura para fazer aquela investigação. Você tem a mudança na ordem das alegações finais, por exemplo. Então, a alegação final da pessoa delatada tem que ser depois do delator, sendo que a gente está falando de alegação final. Então, geralmente, o caso já foi todo esmiuçado antes e tal, e aquela regra não existia sobre esse tipo de ordem. E isso tem que voltar, então, o processo lá, aquela estaca, que pariu. mesmo que nada da alegação final do delator tenha sido usado na sentença para prejudicar o outro que não foi delator, na verdade, né? O outro réu. Então criaram essa regra, aí você dá 3 passos para ser banco imobiliário, volte 3 casas, toda hora. O STF faz isso. Então foram vários mecanismos, tem esse e vários outros. E aí faz com que eles joguem para cá. Tem a simples mudança de competência, né? A gente já estava falando sobre isso num caso, mas é bom deixar claro assim alguns outros aspectos. Quando você tem um crime que é cometido de uma maneira muito ampla, então os caras estão em Brasília, mas a estatal que eles estavam roubando, pela qual estavam recebendo propina, é no Rio de Janeiro. E outra parte surgiu da investigação no Paraná e tal, não sei o quê. No fundo, você vai ter sempre a argumentação para dizer que a competência em relação àquele caso é de cada uma dessas cidades, desses estados, entende? O juiz vai chegar aqui e falar assim, não, mas o que importa é onde fica a estatal. Então é no Rio. Não, o que importa é onde o cara recebeu o dinheiro. Então é em Brasília. Não, o que importa é onde foi descoberto. Então é no Paraná. Aí o que acontece? O caso passa da primeira instância, segunda instância, STJ. Aí o STJ diz, não, era aqui mesmo, em Curitiba, que devia ser esse caso. Aí chega no STF, o STF fala assim, não, esse caso devia ser em Brasília. Anula Vamos tudo. jogar para Brasília. Aí você fala assim, se tivesse começado em Brasília, esse é o caso do Lula, inclusive, né? Se tivesse começado em Brasília, ele teria passado primeira instância, segunda instância, se fosse evidentemente condenado, ia chegar no STJ e o STJ ia falar assim, não, é de Curitiba. Aí ia voltar lá para Curitiba e tal, até chegar no STF de novo, para o STF dizer, não, é em Brasília. Você entende? Então, esquema para nunca dar nada. Esquema para não dar nada, batata, joga para cá, joga para lá e tal, para não chegar nunca a lugar nenhum. Então, quando você tem apaniguados de políticos em tribunais superiores, é isso que você tem como resultado. E eles, obviamente, sentem como se sentiam, né? E a Lava Jato perturbou isso, por isso incomodou tanto, onipotentes. Que eles vão colar, qualquer coisa tem gente. Se a gente for descoberto, tem gente nossa lá. O jogo tá comprado. E aí você tem a união, né? Então, o Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski atuam para blindar o Lula. O Gilmar Mendes atua para blindar os tucanos, então ele vota favorável aos petistas junto com o Dias Toffoli e com o Lewandowski, e o Dias Toffoli e o Lewandowski votam junto com ele para blindar os tucanos. Você tem essa união.